Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Cine Debate. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Alan, sou membro do grupo Fora da Sala de Aula e todo mês estamos aqui com uma live diferente nessa página do Facebook e hoje é o Cine Debate, o último Cine Debate do ano. E para esse último Cine Debate, a gente tem dois convidados super especiais que estiveram com a gente no Geneps, que ocorreu agora no último mês de novembro, justamente com o Cine Debate que foi presencial. Mas como o debate ele foi tão bacana, a gente decidiu trazer ele para a internet também, com mais tempo, com um aprofundamento maior. E os nossos convidados hoje são do Grupo ESEJA, que é um grupo coordenado pela professora doutora Adriana, que trabalha também no Departamento de Educação da UERJ, e assim, o pessoal vai falar um pouco também do grupo, da experiência do filme que foi escolhido, mas também aproveito esse espaço para agradecer ao professor Arthur pela oportunidade de estarmos aqui debatendo na página do Fora da Sala de Aula e espero que seja uma noite ou uma tarde ou um dia, conforme o horário que você está vendo aí, super agradável com o debate do filme Curral, que está disponível na Netflix e que foi lançado no ano de 2020 com uma temática super atual, uma temática que teve presente bem forte nesse ano de 2022 também, que foi um ano de eleição. Então, o nosso debate ele vai debater, ótimo. O nosso debate ele vai passar muito por esse lugar e pensar, né, nesse audiovisual como prioridade ou não no Brasil. Não só o audiovisual, mas todas as discussões relevantes desse filme. E você que já viu um vídeo no YouTube, no Facebook, na vida, sabe o que eu vou pedir agora. Por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir muito essa discussão e ajude a gente a divulgar ciência, divulgar conhecimento. Agora eu vou passar a palavra para os meus colegas se apresentarem. Primeiro a Nádia, depois o Sávio. Podem se apresentar. Contem para a gente quem são vocês. Olá a todos, meu nome é Nádia, eu sou assistente social formada pela UFRJ em 2004 e iniciei minha graduação em Letras Português e Inglês na UERJ-FFP e atualmente sou bolsista CNPq do Grupo ESEJA, que estuda justamente os sujeitos da EJA no contexto do município de São Gonçalo. É isso. Boa tarde, gente. Eu sou o Sábio, sou graduando em História pela UERJ-FFP, sou bolsista da professora Adriana. Sou meio novo, assim, porque eu entrei na pandemia, então estou pegando tudo agora, mas a Adriana me colocou assim no Red, eu estou conseguindo ter atuação fora da faculdade também, está falando aqui, falei no Geneps também, e é muito legal. A gente vai falar um pouquinho desse filme, do Curral. Vi ele recentemente, mas comecei a me inteirar bastante e adorei o filme, sim, porque é uma temática que eu gosto muito, falar sobre cinema. Então, vai ser legal. Sim, gente, eu particularmente adoro falar sobre cinema e é muito legal quando a gente vê um filme e a gente vê o filme para além daquilo aí que está sendo mostrado. Lógico, trabalho de atuação legal, mas que tem um significado o filme. O filme traz consigo alguns significados. E aí a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês já conheciam o filme antes de debatê-lo e como que esse filme chegou para vocês, o que vocês acharam do filme, assim, de forma bem geral. Eu não conhecia o filme. Confesso que até achei que fosse ter mais dificuldades em encontrar e me admirei em descobrir que estava na Netflix, não só por ser cinema nacional, mas por se tratar de um filme que conseguiu premiações. Eu não considero que seja uma obra-prima do cinema, mas é um instrumento de reflexão, um instrumento audiovisual com que nós podemos nos identificar, porque fala justamente de uma parcela da população brasileira. Então, para mim, foi uma grata surpresa descobrir esse filme tão acessível no streaming como a Netflix, né? E também, eu confesso a você que foi interessante, porque o ator que participa, né, do filme participou de Bacurau, que é um filme, vamos dizer assim, um pouco maior dentro do circuito cinematográfico, né? Então, assim, me atraiu a atenção, me causou interesse em participar do Geneps com os colegas, justamente porque era um filme que eu
não conhecia e foi interessante me envolver nessa discussão. Bom, o filme, cara, eu já tinha ouvido falar, justamente pelos corredores da UERJ, o pessoal já tinha comentado, mas eu nunca tinha assistido. E eu sabia que o Tomás de Aquino que é o Chico Caixa do filme, que fez Bacurau. Eu sabia que ele estava no filme porque depois de Bacurau, acho que a carreira dele fez assim, né? Ele ficou bastante conhecido. Então, isso que me impulsionou em procurar ver o filme também. Sobre o filme, eu particularmente, tá? Sobre como eu consumo cinema, eu achei um filme um pouco arrastado demais. O filme não é longo, mas ele parece longo. Mas o filme é muito bom. A temática do filme é muito bem abordada, sabe? A minha crítica é toda com base na narrativa do filme, nessa forma. Mas o roteiro é muito bem escrito, a temática é super atual, as críticas sociais do filme, como eu puxei para fazer o nosso primeiro Cine Debate, é um filme cheio de camadas, assim, que a gente consegue pegar e destrinchar várias coisas. Mas é um filme que eu gostei muito. Pois é, assim, eu também não conheci o filme, mas eu achei que ele é um daqueles filmes do cinema nacional que falam muito sobre o nosso país, porque quando a gente pega uma temática como a que foi trabalhada lá, que tem a ver com praticamente um retorno à República Velha, ou se é que essa república acabou, e práticas políticas no Brasil que acontecem ali naquele contexto, num contexto de sertão, mas também acontecem na cidade, acontecem nas periferias e atingem vários sujeitos. E especialmente, assim, imagino eu, quando a gente está falando dessa educação de jovens e adultos, ou a educação fora da sala de aula também, que seria a discussão maior do grupo que eu faço parte, a gente viu o quanto é importante esse letramento político e como esses sujeitos, naqueles contextos, utilizam esse letramento político. E aí, nesse cenário todo, a gente questiona educação, uma prioridade, e o papel do audiovisual na forma, não na forma, mas no alcance da educação, né? E aí, agora, assim, depois que a gente ouvir essas primeiras impressões de vocês, eu gostaria que a gente fizesse talvez uma discussão sobre esses conceitos, sobre essas ideias, sobre as percepções que vocês tiveram acerca desse dispositivo cinematográfico e todas as reflexões que a gente trouxe lá, né, no GENEPS, que a gente pudesse trazer para cá um pouco das análises que vocês fizeram, e aí podem ficar à vontade também para comentar, a gente está aqui ansioso para ver vocês. Eu achei que o filme, cara, principalmente, ele traz a visão política, de fato. O título do filme Curral já vem de Curral Eleitoral, mas ele não puxa também uma visão bastante humana, porque no final a gente vê a política, todo esse meio onde a água é uma moeda de troca, essa demagogia toda, acaba entrando na vida do Chico Caixa, do personagem principal do Tomás Aquino. E ele fica, sabe? Por isso que eu gosto de fazer um paralelo no início do filme. O filme começa e termina de duas formas muito parecidas, com a água aparecendo, barulho de água e tal, e termina igual. Você fica sentindo junto com o Chukacha que aquilo ali tá subindo pelos ombros dele, ele não tá conseguindo respirar direito. E fica chocando com os princípios individuais dele. A gente consegue fazer esse paralelo tanto da pessoa, uma história humana, pessoal, uma história política que o filme se trata, né? Interessante a fala do Sávio, porque eu tive essa mesma percepção, né? É que o Chico Caixa parece que está afogado em uma história, um contexto de seca, né? Que é acirrado pela seca. Então, o que eu acho interessante do audiovisual enquanto instrumento de reflexão nesse filme específico é justamente essa realidade do Brasil, né? Que ainda não se modificou. Então, eu acho que essa realidade retratada pela obra, né, o fato do filme ter sido realizado numa cidade de Pernambuco, né, que é uma cidade realmente que tem regiões áridas, né, regiões secas, trouxe todo um contexto de realismo para a obra, né? Eu achei que realmente foi um filme que
me fez refletir muito, né, a respeito dessa ideia que os historiadores brasileiros trazem da ideia da República Velha, né, mas que ela ainda permanece vigente, né, que é essa questão mesmo do coronelismo. Talvez eu não seja, talvez o Sávio seja melhor, mais apropriado para falar sobre o assunto do que eu por ser historiador, né? Mas a gente obviamente pensa nessa definição, né, dos coronéis, né? Porque o coronelismo ele não acaba, ele se reinventa. Sim. A estrutura agrária hoje tem outros nomes, mas ela persiste. Uma coisa que a gente já começou falando e eu esqueci de salientar para quem não viu o filme, né? O filme se passa na cidade de Gravatá, no Nordeste, e acompanha esse drama político do amigo do personagem principal, o Chico Caixa, o advogado Joel. Ele tenta participar da política, se tornar um político, se candidatar. E para isso ele busca no Chico Caixa auxílio para dialogar com as camadas mais populares do bairro onde ele nasceu, onde ele vive. E a partir disso, o Chico se vê imerso nesse meio político e também preso nessa troca de favores e no uso da água como uma moeda de troca também na política. E acaba se sujando, tendo que meter a mão na massa, e isso acaba entrando em conflito com os próprios princípios e valores dele como pessoa. É assim que roda o filme. E disso que a Nádia falou, essa questão do curral eleitoral, mostra toda essa corrupção e como os meios e a modernização não só vieram para tentar mitigar e acabar com essa coisa que a gente considera arcaica, a República do Café com Leite, o coronelismo, não. Eles, de certa forma, sim, acabaram com isso em outras instâncias, mas também reforçaram esse tipo de coisa. Então, a gente pode chamar até de um neocoronelismo, que é você usar jingles de rádio, você ir nas comunidades, ir com um caminhão-pipa lá, uma coisa que não tinha antigamente, mas você vai com o caminhão lá e fica usando esse tipo de coisa. Mas mas a água não chegou aqui ainda. Tem todo o trâmite das prefeituras, a cidade está lá com o nome para receber o carregamento de água, mas não recebe. Então, isso, ainda que deixe moderna a forma como o Brasil é regido, política do Brasil, ainda também dificulta e fortalece antigas tradições políticas brasileiras, como o coronelismo. Perfeito, gente. A Nádia quer fazer mais alguma contribuição ainda com relação a isso? Em relação ao filme, sem querer dar spoiler nenhum, mas eu acho que é o primeiro ponto que acontece na obra, então acho que não vou atrapalhar caso alguém tenha interesse em assistir, é que o Chico Caixa, interessante do personagem principal, é que ele perde o emprego por fornecer água a uma comunidade, um assentamento, que não está cadastrado na prefeitura para o recebimento de água. Então, o fato dele ser sensível a essa necessidade básica dessa população com quem ele convive no dia a dia, faz com que ele perca o emprego. Isso acirra, né? Na verdade, o filme ele está todo voltado para questões de natureza, como é que eu posso dizer? Questões pessoais do personagem, né? Que acabam levando ele a se envolver com a política de uma maneira que ele próprio não acredita. Então, eu acho interessante essa questão da relação dele com esse assentamento, né? Porque, inclusive, é um dos únicos momentos em que ele tem um envolvimento afetivo / sexual com uma das personagens, né? Porque ali ele sabe que as pessoas confiam nele, ele sabe que as pessoas sabem da realidade vivida, né? E mesmo assim, né, o fato da água, que é um bem tão necessário para todos, vira uma moeda de troca, né? Por conta dessa ideia justamente assistencialista, né? Em que a gente não entende muitas vezes, né, que a assistência é um direito, né? Então, esses direitos básicos que muitas vezes são negados estão na Constituição Federal, que seria a questão da própria moradia, os mínimos sociais, a saúde, a própria questão previdenciária. E essa população está desassistida dessas questões tão básicas, né? Porque quando a gente fala em assistência, a gente está falando de um caráter preventivo, de um caráter protetivo à população.
né? Agora, quando se trata de política, e essa política da qual a gente está falando, eles usam assistencialismo, que é justamente aquela noção de utilizar essas necessidades da população antes do serviço social, por exemplo, ser uma profissão regulamentada, né? Então, as ações eram de caráter imediatista e elas eram tratadas de maneira pontual, como se fosse caridade. E ainda hoje a gente tem a perpetuação dessa coisa, eu vou fazer porque eu sou legal, e não porque você tem direito à água, a saneamento, né? E muitas vezes até a própria questão do caminhão-pipa não deixa de ser uma solução pontual, porque, na verdade, ela não equaciona a chegada de água para essas pessoas, elas não pagam uma conta de água mensal para conseguir receber a água ou algo parecido, né? Então, acho que é uma coisa muito importante pensar que a falta de regulamentação nesse espaço, né, a falta de entendimento desses direitos é o que dificulta uma outra forma de política, que não a politicagem que é vista no filme. Eu acho que isso que você está trazendo também se reflete muito com algumas ideias do Brasil associadas a esse contexto que permanece até o dia de hoje, que é uma ideia de uma política paternalista, do patrimonialismo no Brasil, né? De que, olha, eu estou te dando uma água aqui, eu estou te concedendo esse bônus, esse prêmio, quando, na verdade, esse bônus, esse prêmio é um direito dessas pessoas que é negado, de fato. E eu acho impressionante, assim, uma coisa que eu gostei muito no filme, foi até um comentário que a Nádia fez no dia presencial, que tem a ver com alguns paralelos que são atravessados no filme, estéticos mesmo, né? Logo no início, o personagem está com a camisa da Coca-Cola no lugar onde tem seca, e acho que era aproveite Coca-Cola, uma coisa assim, uma tradução literal, né? E Enjoy it. isso. E aí tá ali, mas ao mesmo tempo tá num lugar de seca, né? O cara tem um político lá que ele quer fazer pelos mais pobres, mas ele precisa de um cara dali para dialogar, porque ele mesmo se sente a parte daquilo, que é o voto daquelas pessoas, mas não se sente parte daquilo. E tem até um momento também, numa outra frase emblemática do filme que foi destacado, eu estou querendo lembrar a frase certa, mas há um momento que ele vai numa casa de uma família e que o rapaz ele está doente, e aí ele pergunta, alguém pergunta assim, o que ele tem? Só que eu quero lembrar o que ele falou exatamente, vocês lembram? Ele tem descaso. Ele tem Ele tem descaso. isso, ele tem descaso. E descaso é uma coisa que no filme, né? No filme ou qualquer arte, a arte ela tem esse poder de conectar a gente àquelas histórias, né? E a gente se conecta com o filme também sabendo que muitos também têm descaso, né? Basta a gente andar nas ruas por aqui da onde a gente está falando, né? São Gonçalo, Niterói, passar por Alcântara, passar pelo centro de São Gonçalo, passar pelo Amaral Peixoto, Niterói, que a gente vê muitas pessoas com a mesma condição que aquele sujeito, né, com o descaso, né, vivendo o descaso no dia a dia. E ainda falando de arte, eu acho bacana o fato de o filme ele ser uma forma de educação de fato no escolar e ensinar muito para a gente acerca daquela experiência. E é uma coisa que só a arte ou poucas coisas além da arte conseguem fazer isso. Porque, assim, por exemplo, no meu ofício ali, do Sávio também, enquanto professor de história, a gente fala de um conceito, mas por vezes esse conceito ele fica no livro ou na sala de aula. E aí eu falo para o aluno, porque lá naquele período havia o coronelismo, no caso. Aí o aluno chega, tá, conheço o conceito e tudo mais, mas ele vai responder ali na prova o que aquilo ali representa, como que aquilo ali funciona, mas aquilo praticamente não tem aplicabilidade na vida dele. É difícil o aluno associar uma prática política daquele contexto com as práticas políticas que acontecem hoje. E aí a gente, enquanto educador, né, a gente entende esse tipo de prática educativa por meio do audiovisual como prioridade também. A gente entende que deve ser, mas na prática, por vezes, esse processo é sucateado, assim como vários outros. Aí agora, eu gostaria também de perguntar para vocês como vocês enxergam o papel do audiovisual e de filmes como esse no processo de emancipação desses sujeitos.
Eu pensava, assim, enquanto você falava, eu estava pensando na questão dos multiletramentos, né? O audiovisual é esse instrumento de reflexão, e especialmente hoje, em que a gente tem muitos jovens e adultos acessando vídeos, acessando YouTube, acessando tantas formas de imagem e áudio que podem servir para que a gente consiga associar, né, esses conceitos a uma realidade, materializar esses conceitos a partir de uma realidade vivida, que eu acho que essa proposta ela é fundamental para a educação hoje, né? Puxando brasa para a sardinha, né, dos sujeitos da EJA, eu acredito que muitas pessoas que são educandos da EJA se identificariam, seja por sua história pessoal, seja pela história dos seus avós ou dos seus pais. Eu sou filha de maranhenses e muito dessas histórias do norte, nordeste do Brasil me acompanham, né, enquanto história familiar. Então, acredito que tem uma identificação. Quando nós, enquanto educandos, temos uma identificação pessoal, né, com aquele audiovisual, com a história do norte, nordeste do Brasil, certamente é muito mais fácil de internalizar, de introjetar esse conhecimento. Fica muito mais fácil realmente você assimilar e dar materialidade ao que um professor de história fala quando ele fala em coronelismo, né? Quando ele fala em coronéis e quando ele percebe, de repente, que hoje o agronegócio é aquela estrutura coronelista e ela não acaba, né? Tudo isso pode ser linkado, pode ser linkado é um conceito estranho, né? Mas assim, essa ligação pode ser mais facilmente realizada à medida em que a gente tem aí o acesso a essas obras, mesmo que seja passado um trecho do filme, para que isso seja elucidado. Acho que seria interessantíssimo trabalhar com esse filme, por exemplo, né, para pensar mesmo nessas questões de distribuição de cesta básica, compra de voto, pagamento a comitê eleitoral, a própria questão da violência política, né, questões de assassinato, são coisas tão recorrentes que fica quase impossível não conseguir fazer essa associação, fazer essa ligação a partir dessas obras. Então, vou falar um pouquinho dessa questão que você falou do contato com os alunos da EJA. Recentemente, eu tive, junto com a professora Adriana também, ela está sempre junto, e com o Roberto, que estava presente no último GENEPS, que falou um pouquinho também, ele não pôde estar aqui hoje, a gente foi no Colégio Portugal Neves, em Niterói, fazer um cine-debate. A gente apresentou o filme não era o Curral, era o Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, a gente apresentou para os alunos. Foi um bom filme também, e foi legal a conversa depois com os alunos. É uma escola pública onde não tem só alunos jovens, trabalha com eles e trabalha com alunos especiais. E foi muito legal a gente ver a interação dos alunos, tanto dos alunos especiais, quanto do pessoal da EJA também participando ali. E teve um depoimento que eu puxei agora, foi Dona Rosa. Ela é uma aluna, ela tem 71 anos e ela está terminando agora o ensino médio. Quando a gente terminou o filme, ela foi conversar comigo, ela falou, parece comigo. Ela falou assim, todo o meio ali do filme. Aí ela falou, porque eu também não vi meu pai. Ela estava se comparando com a Fernanda Montenegro. E isso é muito importante, cara, porque esse filme, o Curral agora, é um filme que mostra muito da realidade. E a gente mostrar isso para um aluno da EJA que está não só aprendendo aquele estudo sistemático do 2 mais 2 é 4, também apresentando e tendo um senso crítico, de conseguir olhar a realidade e ver, caraca, é assim mesmo. Caraca, é isso aí que está acontecendo, é isso que está passando até, isso é verdade, é assim. Eu já vivi isso. Porque ele consegue projetar a vida dele naquilo ali e vice-versa. Ele consegue perceber que a gente está falando de coisas que realmente acontecem e a partir disso trazer o seu senso crítico e se formar enquanto cidadão e se formar enquanto pessoa sapiente na sociedade, entendeu? E diante disso, agora puxando mais para o conteúdo do filme em si, falando dessa questão do descaso, em uma das cenas do filme, o Joel, que vai ser candidato, e o Chico Caixa, eles vão nesse assentamento conversar e mostrar a proposta deles dois, falar o que a gente vai fazer.
E ele leva justamente o Chico Castro porque ele tem mais o contato, ele conhece mais gente ali. E no primeiro momento o pessoal ali não tá muito, não quer muito, não vai na dele, sim. E a gente pode pensar duas formas. Pô, mas esse pessoal, de certa forma, eles são ignorantes políticos, eles não têm muito esse contato e tal. A gente pode ver de outra forma. Aí puxa a questão do descaso. Eles aprenderam a viver daquele jeito. Eles aprenderam a viver nessa escassez de emprego, de infraestrutura, de saúde, de educação. Eles aprenderam a dar um jeito, sabe? Então, pode vir aquele argumento demagógico, aquela sofisma cíclica que toda eleição tem, e eles já não estão muito acreditando, sabe? São sempre os mesmos caras falando a mesma coisa, com o cabelo cortado da mesma forma, falando daquele jeito ali. Eles, tanto faz. Aqui, o voto deles é só um número que vai agregar no cara. Não é necessariamente uma melhora, né? Não, eu confio nele. Não, é só um número. Posso colocar mais alguma coisa? Com certeza, pode sim. É porque, enquanto o Sábio falava, né, ele falou da questão do olhar crítico, né? Esse filme ele é interessante também para que nossos educandos eles possam ter um olhar crítico sobre a própria questão do analfabetismo, né? Porque no filme tem pessoas com alfabetização precária ou analfabetas que assinam um compromisso com um político de oferecer o seu voto para esse político em troca de uma proposta que não é de impacto duradouro, de água, né? Você não tem ali um caráter real, de mudança real daquela estrutura, né? E essas pessoas que são analfabetas ou semi-analfabetas, a gente, vendo a obra, a gente percebe o quanto o analfabetismo gera dependência econômica e cultural. Por mais que você tenha um olhar crítico, né? Por mais que essas pessoas estejam indignadas porque todo contexto político é semelhante e elas percebem isso, a gente percebe que na fala delas tem uma indignação e uma revolta, elas se sentem sujeitas àquela situação, porque essa escassez, por mais que elas consigam driblar, conforme o Sábio falou, é água. É uma coisa muito urgente. A gente não está falando de uma rua calçada, a gente não está falando de uma iluminação no poste, é água. Então, eu penso que quando você não tem um país alfabetizado, quando você não tem uma educação que proporcione esse entendimento dessas injustiças sociais, a gente percebe que isso é um projeto de sociedade e que quanto menos educação, quanto menos acesso à informação, quanto menos instrumentos a gente tiver, quanto menor a inclusão, mais fácil você tem, mais facilidade se tem de manipular uma população no contexto político em que essas necessidades básicas são negadas. Eu acho que o filme ele é muito preciso nesse sentido, né? Realmente se pensar eu falei isso no Genepes e repito, né, que Paulo Freire afirmava que seria uma atitude ingênua nós esperarmos que as classes dominantes desenvolvam uma forma de educação que proporcione às classes dominadas perceber essas injustiças sociais de maneira crítica. Porque a falta de inclusão desse tipo de educação nas escolas é uma estratégia para que a política seja anualmente a mesma. É claro que a gente sabe, né? A gente vive num país de pessoas que estão cansadas, né? Eu assisti um debate recentemente em que uma das pessoas comenta, né? A pessoa entrevistada comenta que é impopular quando você fala assim, mas a minha gestão política vai ser gestão participativa, a população vai participar das decisões, mas a gente está lidando com a população de pessoas cansadas, que pegam 2 horas de trânsito para ir, 8 horas de trabalho, 2 horas de trânsito para voltar, não tem tempo de estar com seus filhos. Como é que essas pessoas vão se imaginar participando de um processo político decisório? É por isso que é tão fácil você cair na armadilha de querer ser cuidado por algum político. Essa visão paternalista de que a gente tem que ser sempre amparado por alguém que entenda de política melhor do que nós. E muitas vezes é que nós caímos nessa ideia de que o cara é mais intelectualizado, advogado, ou qualquer outra formação de nível superior, né? Vá saber mais e melhor o que é importante para o povo.
Então, a gente tem que ter esse olhar crítico, né, de perceber o quanto faz falta a alfabetização, a formação crítica dentro da educação. Pessoal, o nosso papo aqui ele foi muito bom. Era um daqueles papos que durariam assim várias lives para falar de outros filmes, inclusive. Eu tenho convicção de que se o projeto continuar no ano que vem nesse formato, eu gostaria muito, né, de contar com vocês aqui novamente. Foi um prazer estar com vocês. E aí, nesse momento que a gente já está prestes a encerrar, eu gostaria de dar um minutinho para vocês fazerem suas considerações finais, se quiserem fazer agradecimentos. E aí, depois eu faço um agradecimento final e a gente encerra esse nosso papo de hoje, tá bom? Então, sabe primeiro. Então, gente, para encerrar mesmo, assistam esse filme. Esse filme, eu acho que ele... não sei se ele consegue te divertir, porque eu acho que a arte, ela não necessariamente tem que trazer a diversão, ela às vezes pode te fazer refletir, pode te intrigar, e é uma coisa muito importante você experimentar um filme como esse, assim, que você pode sair, nossa, filme pesado, mas se for pensar sobre ele depois, você vai ir tirando cada camada e vai conseguindo pensar sobre várias coisas diferentes. E é um filme muito bom. Gostei muito desse papo, gostei muito de estar aqui falando com vocês. Espero que isso aconteça novamente, você chame a gente para falar de novo, porque essa parte de Cine Debate é uma parte onde eu ultimamente tenho entrado bastante, tenho feito vários, tenho falado sobre vários filmes, não só o Curral, como eu falei ainda também o Central do Brasil, Que Horas Ela Volta, também eu fiz um recentemente, e é uma coisa que eu gosto muito, de trazer o filme, puxar o contexto histórico também, que é a parte que eu estou estudando, mas também essas questões sociais. Acho que isso é muito importante, trabalhar com o senso crítico das pessoas e esse repertório cultural também. Bom, eu quero finalizar agradecendo a oportunidade também de participar, né? Agradecer também a pessoa da professora Adriana Almeida, que sempre nos proporciona essa interlocução com outros grupos de pesquisa, né? E o Grupo ESEJA está sempre preocupado realmente em dar voz e oportunidade para a EJA, porque é uma forma de ensino que está ameaçada hoje. Então, toda vez que a gente se reúne em torno desses debates, é para sinalizar a importância da educação de jovens e adultos no Brasil, que é um país desigual ainda no que se trata, no que diz respeito à educação, né, ao acesso à educação. Então, é sempre uma honra e uma alegria quando a UERJ-FFP permite que nós possamos interagir com outros grupos e realizar essa troca, que é fundamental para que a gente possa tornar aí os nossos múltiplos saberes acessíveis a todos. Agradeço de coração e pela oportunidade, Alan. Pessoal, assim, novamente, eu que agradeço a vocês porque tornaram esse papo mais rico. Esse filme é maravilhoso, os comentários foram muito necessários e eu vou fazer isso novamente, que o público já está acostumado. Pessoal, curta esse vídeo, compartilhe, comente aqui. Ah, tem alguma dúvida? Quero fazer um comentário. Comente aqui, porque isso vai ser muito importante para a gente. Então é isso, estamos encerrando mais um Cine Debate. Desejo um feliz 2023, que possamos estar juntos novamente, seja em forma virtual, seja presencialmente. Mas eu quero agradecer por esse ano ao professor Arthur, aos meus convidados, e que vocês assistam o filme, porque aqui a gente está dando um trailer, fazendo alguns comentários, mas a gente quer ouvir a sua percepção também, tá bom? Então é isso. Tchau, pessoal. Desejo uma ótima semana, um ótimo final de mês e até breve. Até breve.